Um projeto de adequação, ele não necessariamente precisa ter 6 fases. Ele não precisa. Você tem que pegar o quê? Que a gente fala? Raciocínio. A gente tem que ter ali o raciocínio lógico de como o projeto vai funcionar. E aí, no nosso raciocínio aqui, a gente dividiu em 6 fases, mas você pode fazer em 3 fases, 5 fases, 4 fases, 2 fases, 1 fase. Você pode fazer aí do jeito que você quiser, desde que você esteja seguindo um método de raciocínio lógico aí. Então, a gente tem aí a conscientização. Vamos lembrar? Na conscientização, qual que é a nossa missão? Engajar quem? Os colaboradores em prol do quê? Do projeto de adequação. Porque a gente vai vender cultura de proteção de dados e vantagem competitiva mercadológica para as empresas. Eu não vendo projeto de adequação, eu vendo cultura de proteção de dados e vantagem competitiva para a empresa. E é isso que vocês vão vender também, beleza? Então, eu fiz a conscientização, eu vou mapear. Mapear é basicamente eu entender o que um mapa faz. Um mapa mostra o ponto A e o caminho para você chegar no ponto B. Então, você quer entender com o mapa qual que é o fluxo de dados existente aqui neste caminho. Então, você quer entender por onde o dado entra, o que acontece com ele no caminho, até ele chegar ali num final, ok? Então, esse é o mapeamento. Desse mapa, eu tenho que diagnosticar os problemas. Então, diante da LGPD, quais problemas eu consigo identificar? E ontem a gente viu que a grande maioria dos problemas vão estar ligadas aos princípios da legislação. E que eu vou sempre ter que enquadrar as finalidades de tratamento em uma base legal. Então, são 2 pontos importantíssimos. A gente ainda viu o funil da adequação das coisas que eu tenho que pensar para poder fazer um bom diagnóstico. Aí, depois que eu fiz o diagnóstico, eu tenho que fazer o planejamento, a implementação e o monitoramento. E a gente está aqui, ó. A gente já passou por essas fases aqui e a gente está aqui para planejar, para fazer o planejamento. Então, no diagnóstico, eu identifiquei o problema, propus a solução. Identifiquei o problema, propus a solução. Agora, eu preciso planejar como que essa solução vai ser implementada. Pensa comigo, eu cheguei e falei, vai ter que ter uma mudança no site. Na hora que eu falar que vai ter que ter a mudança no site, essa mudança ela tem que acontecer. Só que dentro do projeto, para a gente ter os processos organizados, né, o ideal é que você planeje isso. Então, que você passe ali, crie um plano de ação mesmo, de qual que vai ser a prioridade das alterações que vão acontecer. Então, de tudo que eu vou ter que fazer, qual que é a ordem das coisas que eu vou ter que fazer? Qual área vai ser responsável por fazer? Porque existe uma coisa, gente, que é o seguinte, quando tudo é urgente, nada é urgente. Eu vejo muita gente identificar os problemas e já querer implementar todas as soluções, só que não dá. Porque a implementação das soluções, muitas vezes, não é você, consultor, que vai colocar a mão na massa. Não sou eu que vou entrar no desenvolvedor do site da BIA e trocar lá as coisas que tem que ser feitas. Não, eu vou orientar o engenheiro do site, o desenvolvedor do site, falar assim, olha, a partir de agora eu preciso que você retire esse dado da coleta e esse passem a não ser mais obrigatórios, passem a ser opcionais. E eu preciso que você divida a coleta ali dos dados mostrando a finalidade. Lembra que a gente passou por isso? Deixa eu até ver se eu acho aqui. A gente passou por isso ontem. Aqui, ó. Eu vou dividir o site. Então, eu vou ter ali primeiro o momento do cadastro, depois da entrega, que é da finalidade de entrega, então o endereço, e depois finalidade de pagamento, que aí iria ser redirecionado para o PagSeguro para poder fazer o pagamento. Então, quem vai executar isso aqui não sou eu, consultora. É a pessoa dentro da empresa responsável pelo design do site, pela funcionalidade do site. Então, eu preciso, dentro do meu planejamento, indicar o que precisa ser feito, o tempo para isso ser feito e quem vai fazer isso.
E aí depois, é por isso que eu falo que o planejamento e a implementação são fases que elas se comunicam. Você faz o plano de ação e logo depois você começa a executar. Então eu vou colocar a ordem de prioridade. Então eu vou pegar todo aquilo que eu diagnostiquei de problema e criar um plano de ação, identificando, né, o que vai ter que ser feito, quem vai fazer, o prazo. E aí, gente, prazo é uma coisa muito importante. Porque se você fala assim, precisa ser feito, até quando? Fica solto. E aí o negócio não anda. E aí você fala, tinha que ter feito isso. E assim, ainda mais nas coisas, gente, que não são dependentes suas, sabe? Um dos problemas que eu mais tenho é assim, o cliente, eu mandei não sei o que para o cliente. Aí o cliente já passou para a pessoa que tinha que implementar aquilo ali? Não. O cliente já resolveu aquela situação? Não. E aí eu fico na mão do cliente. Então a gente tem que colocar um prazo, inclusive isso é uma segurança para você. Porque vamos supor que o CEO da empresa chega lá e fala, Clara, uai, já tem 3 meses que você está aqui, 4 meses que você está aqui, não mudou nada. Você tem que falar, uai, mas olha aqui, o meu planejamento está todo aqui. Fulano, ciclano, beltrano tem que executar, até agora nada. E eu coloquei prazo. O prazo não está sendo cumprido. E isso dá organização para o seu projeto de adequação. O projeto de adequação ele tem que estar organizado, ele tem que ser organizado, tá? Porque se ele não for organizado, você se perde principalmente nessas últimas 3 fases. E quanto mais você demora para entregar, mais chance de aparecerem processos novos e você ter que voltar e mapear esses novos processos, diagnosticar os problemas, propor soluções.